Olá, o Conexões Criativas está de volta e com uma novidade a cada ano. Em 2021, eu me conectei com 5 mulheres poderosas. Elas têm um quadro nas redes sociais e debatem os conflitos humanos. Você vai conhecer agora cada uma das poderosas sem conflitos. E depois eu vou te explicar como vai se desenrolar essa conversa. Marla, fala de você. Eu sou Marla Camilo, sou mãe, esposa, empresária, tabeliã e líder de pessoas comprometidas com o mundo melhor. Josânia. Eu sou Josânia Preto, advogada, especialista em direito de família e sucessões, psicanalista, sou mãe do Caio, do Lucas e do Igor e atleta. Meu nome é Paula Maria Schmidt, sou esposa do Nivane, mãe da Helena, sou mediadora de conflitos, apaixonada por famílias, sou especialista em mediação de conflitos e arbitragem e eu auxilio pessoas no meu trabalho no processo de tomada de decisão, de forma assertiva, trazer soluções que atendam realmente os seus interesses e necessidades. Eu sou a Sátima Pimenta, eu sei o nome é um pouquinho estranho, mas vai acostumar. Então, eu sou a Sátima Pimenta, sou psicóloga, sou advogada, mãe do meu pitiquito do Kinauê, casada e idealizo uma lógica de uma psicologia acessível, onde todos tenham direito a ter a psicologia como forma de ressignificar a vida. Estou aqui para tentar contribuir o máximo que eu puder dentro das coisas, né? Dentro de tudo que a gente se propôs a fazer, ajudando o máximo de pessoas possíveis. Obrigada. Darliane. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Darliane Santos. Eu sou terapeuta sistêmica, é uma das minhas funções. Sou mãe de 3 filhos maravilhosos, casada. Moro no interior e o meu grande desejo desde criança era ajudar as pessoas a se alinharem, a viverem sem conflito. Eu vivi de uma família com muitos conflitos. E nesse processo terapêutico que eu me incluí primeiro e hoje sou formada para atender pessoas, esse é um dos meus grandes sonhos, fazer com que as pessoas tenham vidas mais harmoniosas, vidas mais plenas, resolvendo seus conflitos e seus problemas também por meio da terapia sistêmica. Agora eu vou conversar um pouco com elas, com essas poderosas, para saber de onde surgiu a ideia desse quadro nas redes sociais. E eu soube que foi Marla que começou com tudo. Eu, a vida inteira, sempre quis ajudar milhares de pessoas, mas eu sei que sozinha eu não consigo. Então me tocou, conversando com Darliane, como a gente poderia, de forma leve, ajudar as pessoas que sentem a vida como um fardo. Porque em muitos dos casos, cada uma de nós, lidamos com casos específicos e problemas de questões pessoais que as pessoas elas não conseguem enxergar o melhor caminho de coisas simples. Muitas delas também não sabem que estão passando por um determinado problema que as afetam diretamente. Não que a gente não tenha conflitos, a gente vive com conflitos diariamente. Mas que de uma forma leve a gente consiga mostrar que há sim uma luz no final do túnel. E principalmente que a gente não é dona da verdade e que aqui não é só para mulheres, aqui a gente está trazendo orientação para o homossexual, para o homem, até para a criança, desde que aquilo o atinja realmente do fundo da alma. Verdade, vem de um desejo muito grande que todas nós temos de levar para o mundo, né? Não é uma audácia dizer, para aqueles que quiserem, tomar essa informação que pode sim ser valiosa para que a pessoa viva mais alinhada. E a gente, igual Marla falou, não somos a dona da verdade, mas estamos aqui com esse desejo enorme de contribuir com essas informações. Gratidão. Então, uma coisa que me vem à cabeça, né? Vocês começaram isso nas redes sociais, que é um espaço de um conflito constante. Como é que é isso, Sátina? Como é que é ir para as redes sociais fazer esse enfrentamento? Porque é desafiador, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes da rede social é que, aparentemente, nós estamos seguros, né? Que a gente não está aparecendo, somos anônimos. E isso não é uma realidade. Quando a gente começa a colocar, como nós, poderosas, começamos a colocar o nosso olhar sobre os conflitos que nos aparecem, tanto nos escritórios, quanto nos consultórios, quanto no cartório, a gente começa a trazer formas
diferentes e começa a cutucar as pessoas, sabe? Tirá-los da zona de conforto, mostrando que é possível sim. Ao invés de meter o pau, ao invés de ir para o judiciário, nós resolvermos da forma mais harmônica possível uma situação, um problema que todos nós temos. É impossível um ser humano não ter problema. Então vamos tentar resolver isso para ter uma vida mais leve. Então, Paula, você já trabalha com isso, conflito o tempo inteiro. Nesse programa, né, nesse quadro que vocês estão fazendo, qual é o diferencial? O que é diferente aqui? O diferencial, Ivana, que a gente traz é entender primeiro que conflito, como a Sátima falou, todos nós temos. Eu sempre digo que desde que a gente acorda, o conflito nasce entre levanta ou não, tenho mais 5 minutos ou não no celular. Então o conflito ele é inerente à natureza humana. Quando a gente fala, eu não tenho conflitos, nós já estamos entrando em conflito com nós mesmos. Então, primeiro, o diferencial é acolhermos que todos temos conflitos. E daí é pensar fora da caixinha. São soluções, são novas soluções. Como a Sátima falou, quando a gente pensa em resolver um conflito no dia a dia, e aí quando a gente fala em conflito, a gente pensa em briga judicial, mas a gente está falando em qual a solução adequada. Qual seria uma palavra para as poderosas? Talvez seja o adequado. Porque aqui é um espaço de acolhimento onde não existe certo ou errado. A gente pode falar que existe o adequado. O adequado para todas nós? Não. O que é adequado para mim não é adequado para Darliane, não é adequado para Marla, para Josânia, para Sátima. Existe o adequado para cada uma de nós. Então o Poderosas ele vem exatamente nesse sentido de trazer uma visão diferenciada sobre o conflito e mostrar que, para além do conflito, existem caminhos, existem soluções que atendem individualmente as pessoas, porque nós somos seres únicos. Josânia, você trabalha também com conflitos, né, familiares, e muitas das vezes não dá para se conseguir esse consenso, né? Mas aqui você vai fazer um posicionamento um pouco diferente nessas discussões? Bom, tem gente que nasce para mediar e tem gente que nasce para brigar. Eu acho que eu vim a esse mundo para brigar, mas para chegar num consenso. Porque, na verdade, quando a gente fala em consenso, em mediação, não quer dizer que eu, sendo advogada, eu vou querer a briga. Eu vou brigar para ser melhor para todo mundo, certo? E isso pode demandar um tempo. Talvez eu chegue com um tempo maior na mediação, mas eu vou buscar, né? Brigando um melhor resultado para o meu cliente. Então, gente, no próximo bloco, nós vamos agora colocar as poderosas sem conflitos em debate. Nesse bloco agora, as poderosas vão explicar como acontece a dinâmica da escolha do tema, né, o encaminhamento das discussões. Tem até um estudo que elas fazem profundo durante a semana. Eu vou aqui falar com a Marla, que ela vai explicar direitinho como é que isso acontece. Como é? Aquele caso que geralmente toca mais as pessoas, a gente identifica, relata o que de mais importante tem ali que realmente aprofunda o conflito em vez de resolver aquele conflito, em vez de solucionar. Cada uma na sua expertise traz teorias, temas e conceitos e a gente alinha quais seriam as possibilidades dessa pessoa seguir. Qual caminho tomar? Melhor um acordo? Melhor brigar na justiça? Ou quem sabe ela consiga fazer isso no cartório? Ou às vezes a pessoa precisa mesmo de terapia, porque não tem solução mesmo. E a partir disso, a gente traz os melhores caminhos e apresenta para a pessoa. A pessoa analisa e avalia. Se ela acredita que aquilo faz sentido para ela, ela segue. Se não, tá tudo bem, a gente se diverte, pelo menos aprende um pouco, porque é muito gostoso aprender com as poderosas. Para esse programa, para Conexões Criativas, vocês escolheram um tema. Como é que foi essa escolha? Foi difícil? Como é que foi o processo específico dessa escolha?
foi bem difícil porque envolve o menor. Inclusive, eu gostaria que a Paula contasse. Conta, Paula, pra gente. A pauta para a escolha é complexa, mas nem tanto para mim. Porque quando a gente fala dos estudos de caso e trabalhando como mediadora de conflitos familiares, me remeteu ao meu, né? E no meu caso em si, isso é um assunto muito tranquilo para mim, porque faz parte da minha história e todos nós temos histórias e conflitos. No meu caso, os meus pais, quando eu tinha 5 anos de idade, na animosidade entre eles, nos conflitos internos, decidiram se separar. Minha mãe decidiu se separar, mas não tinha um consenso. Eu me lembro do meu pai me chamar para dizer: filha, sua mãe quer se separar, fala alguma coisa para ela. Só que eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro do local, eu me lembro da fala, eu me lembro de todos os detalhes. E quando eu chamo minha mãe, ela vem relatar tudo aquilo que está vivendo com meu pai. Só que isso não foi algo que aconteceu simplesmente ao longo do ano ou ao longo do tempo. Naquele período, a gente estava falando, eu tinha 5 anos, hoje eu tenho 38, revelando para vocês, era muito difícil no interior, uma mulher separada, com filhos pequenos. Minha mãe tinha 21 anos de idade e ela se desquita. Só que uma mulher se desquitar, olha que afronta, né, a região. Meus avós quase morreram, meu pai não aceitava. Então foi muito difícil porque isso se perpetuou ao longo dos anos. E em todo momento, eu, enquanto criança, tinha que ficar ali mediando entre eles. Principalmente porque eu tinha um irmão menor. Então essa dinâmica familiar era muito complexa. Porque nos envolvia meu irmão, envolvia minha mãe. Muitas vezes, ou em todo o tempo, eu tinha que tomar partido da minha mãe. Eu tinha que ser a minha mãe. Então entra ali no campo da Darliane, a gente entra na ordem sistêmica da hierarquia, de inverter os papéis, né? De eu dizer quem é que tem que fazer o quê. Entra na questão psicológica ali da criança ser envolvida naquela dinâmica. Entra nas questões ali jurídicas que não eram resolvidas. Então isso vai se prolongando tanto ao longo do tempo, que eu lembro que isso só se rompe quando eu tinha mais de 23 anos, quando aí a cunho de gestão de conflitos, etc. E eu creio que dentro da gestão de conflitos a gente também trabalha um pilar de espiritualidade. Eu passo a trabalhar minha espiritualidade e falo: opa, eu não posso mais ficar na briga que não é minha. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu vou gerir isso como filha. E tomo o meu papel de filha. Sátina, essa situação desse casal, como é que você vê isso? A psicologia tem diversas vertentes, né? Dentro da psicanálise a gente vai poder falar de casais que se mantêm juntos por causa de uma dependência, que é uma dependência emocional, uma dependência relacionada a um vínculo que eles construíram. Já dentro da psicologia social, a gente tem a representação que a Paula traz muito bem. Essa mulher que está lá dentro de uma cidade do interior e que se divorcia, e esse homem que não aceita o divórcio. Por quê? Porque durante muito tempo a gente entendeu que casamento, e falavam isso pra gente, é pra sempre. E pra sempre, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na tristeza. Então eu posso ser mais triste que for, que eu tenho que ficar nisso. Não é assim mais. Hoje essa representação do que é casamento se modifica, tanto que a gente tem um grande número de divórcios, né? Tanto a Marlon quanto a Ju sabem bastante disso. E esse ponto todo vai manter um conflito durante muito tempo, e essa criança vai ser afetada por esses pais, justamente por causa da lógica sistêmica, né? E como é que isso acontece, Darliane? Dentro da visão sistêmica, a criança deveria ocupar o lugar de criança e filho. No caso desse conflito ou de outros, a criança assume um lugar, que é o caso da Paula, ela assume um lugar que não é dela, assume uma função que não é dela. E muitos filhos vivem problemas em diversas áreas da vida justamente por isso. E essa criança, ainda bem que ela nasceu para fazer o que ela faz, mas normalmente os adultos levam um grande peso para a vida quando vive esse conflito entre pai e mãe, fica nesse meio ali e assume um lugar que tem que tomar partido de um ou de outro, que tem que mediar e não tem essa sabedoria. Isso é um peso que traz transtornos tanto para o casamento, a família que essa pessoa vai construir, tanto para as relações com profissão, por exemplo. Então é
todas as áreas da vida dessa pessoa pode ser afetada por isso. Se ela não conseguir fazer essa transferência de olhar, igual ela falou, me desenvolvi espiritualmente e disse, isso não é mais meu, toma que é teu. Então ela saiu dessa posição e disse, eu assumo meu lugar de filha agora o problema é com vocês. Mas isso não é o que acontece na grande maioria dos casos. Na grande maioria dos casos, essa criança vai se tornar um adulto com um buraco porque ela não tem essa hierarquia. Eu não tive um pai e uma mãe equilibrados, né, e emocionalmente alinhados para que eu pudesse ocupar só o meu lugar de filha. Acontece muito nos interiores, com pessoas do Nordeste, crianças que perdem um dos pais e tem que assumir o lugar e acabam levando esses buracos, esses problemas para a vida. E é importante que traga essa consciência de que eu sou filho, eu preciso assumir o meu lugar de filho. Pois é, e esses buracos todos, né, essas pessoas com todas essas questões vão acabar no seu escritório, né, doutora Josânia? Mal sabem elas das consequências jurídicas que traz, né, esse distanciamento, essa separação de corpos, sem ir resolver essa questão juridicamente. Por quê? Não muda o Estado Civil, fica aquele vínculo jurídico eterno. Então, consequências sucessórias, porque se nesse meio tempo acontece um falecimento, uma morte, traz consequências sucessórias. Se acontece uma nova união, olha só como é que fica, o nascimento de um outro filho. Enfim, as pessoas precisam resolver os seus conflitos, seja eles quais forem. Paula, conta o desfecho dessa história. Eu fiz o divórcio deles e eles resolveram. E isso até é tão engraçado, porque quando eu fiz o divórcio deles, eu tenho o nome do meu pai com a minha mãe completo. Porque o conflito já vinha o meu nome é o nome do meu pai com o resto da minha mãe. E quando eles fizeram o divórcio do meu pai e da minha mãe, eles mandaram para o cartório me divorciar, para vocês terem ideia. Eu tive que pedir para corrigir que o divórcio era dos meus pais e não meu. Então, assim, hoje eles são bem resolvidos com relação a isso. Claro que, não tendo acompanhamento psicológico, ficam suas arestas, mas foi um período que poderia ter sido diferente. Eu creio que por isso, hoje, através da mediação, eu quero que as pessoas se empoderem para trazer isso para suas vidas. Eu creio que o Poderosas Sem Conflitos vem e acredito nessa proposta, quis fazer parte exatamente por isso. Porque eu vejo que através da nossa atuação, através do conhecimento, outras famílias, outras crianças, outras pessoas não vão passar por isso que eu passei. É por isso que a gente está aqui. Mais uma vez, Ivana, muito obrigada por esse espaço. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade. Fala, Marla. Se você quer que seu caso também seja analisado pelas Poderosas Sem Conflitos, envie um e-mail para poderosassemconflitos@gmail.com ou nos siga nas redes sociais, no Instagram, @Poderosas Sem Conflitos. Ou envie aqui para a Ivana também, né, Ivana? Qual é o caso que você gostaria que fosse orientado pelas Poderosas? E eu quero contar uma novidade agora para vocês. Elas vão estar a cada 15 dias comigo aqui no Conexões Criativas. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves.